Goiás tem partida complicada contra o Souza na primeira fase da Copa do Brasil e empata por 1-1, jogando razoavelmente bem em algumas partes do duelo, classifica para a segunda fase da competição e coloca aí aproximadamente R$2.300.000 no bolso. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise dessa partida, quem foi bem, quem foi mal, essa estreia também do Bruno Pivetti e o primeiro grande compromisso do Goiás nesse ano de 2022, o que precisa melhorar também até o início da Série A. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, a ajudar a gente a chegar nessa marca de 4.000 inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando um pouco a respeito da escalação. O Elvis não pôde atuar nesse compromisso, já que ele teve alguns problemas particulares, teve que ser liberado aí dos últimos 3 treinamentos. Bruno Pivetti optou por iniciar a partida numa escalação um pouco diferente, mantendo os dois centroavantes lá na frente, tanto o Pedro Raul quanto o Nicolas, e também a entrada do Vinícius. Só que aí no meio de campo ficou um pouco aberto, já que o Apodi fez aquela função como um meia-direita, mais ofensivo mesmo, um time muito ofensivo para esse duelo que o Goiás só precisava de um empate. Acredito que o Goiás pecou muito também nesse quesito, né? Já que parecia que o Goiás estava jogando o Campeonato Goiano por duas formas. Obviamente tem a dificuldade do duelo, o próprio gramado também que não ajuda tanto. O Souza também não é um time fraco, vem fazendo boas partidas também na Copa do Nordeste, mas tinha hora que os jogadores estavam tirando o pé assim com medo de machucar, sabe? Igual o Goianão mesmo, que o cara fala, não, eu não posso machucar aqui porque a temporada tem jogos maiores, melhores para mim disputar. O Goiás, muitas partes do duelo, tava meio que tirando o pé, achando que a hora que quisesse ia fazer o gol, como é no Campeonato Goiano, e sabemos que aí na Copa do Brasil, com esse dinheiro todo também que envolve, é capaz de inspirar qualquer um das equipes. Então o Goiás acabou sofrendo nisso. Em outra questão também, quando já estava ganhando de 1-0, o time estava levando contra-ataque, mesmo ganhando, só precisando do empate. O Goiás estava levando contra-ataque do Souza ainda no primeiro tempo, algo assim inexplicável, tá bom? É óbvio, o time tem que ganhar, tem que buscar fazer 2, 3 gols com toda certeza, mas se já está ganhando, por que não coloca a bola no chão e vai criando ali mais jogadas com calma? Acredito que pecou muito nessa questão, parecia muito jogo de Goianão, de resolver logo, fazer 2, 3, e não é bem assim. O Souza também não é um time bobo. Em relação também aos outros duelos, acredito assim que o Goiás foi até bem em alguns setores do campo, principalmente no ataque, mas esse primeiro jogo assim difícil da temporada, porque se a gente pensar no Campeonato Goiano, o Goiás caiu num grupo muito fácil, não teve assim um grande desafio técnico até esse momento. Nessa partida na Copa do Brasil ficou claro as deficiências do time esmeraldino para a sequência da temporada. Então eu irei trazer aqui tanto os pontos negativos quanto os positivos, tá bom? Para não ser injusto também com as duas partes. O Goiás começou o jogo até levando ali uma pressãozinha no Souza, que começou inclusive mais em cima na partida, mas logo com 15 minutos do primeiro tempo já começou a tocar a bola, rodar ali, fazer articulações pelo lado do campo. Assim logo saiu o gol do Goiás com o Nicolas, aquela jogada típica do Goiás mesmo. O Vinícius dribla pelo lado esquerdo, cruza dentro da área e acha o Nicolas ali livrinho para finalizar. O Felipe Bastos já vinha fazendo uma boa partida até ali, tinha finalizado algumas vezes, foi ele que deu aquele passe em profundidade também para o Vinícius, então fez uma boa partida. Acabou que teve saído no segundo tempo porque o Bruno Pivetti disse que ele estava muito cansado, bem mais do que o normal, optou para a entrada do Auremir. Logo depois também o Souza teve aquele gol de empate, que é difícil a gente culpar algum ali, porque na marcação estava muito juntinho. Até mesmo o Caio Vinícius chegou, mas acho que faltou mais intensidade também para impedir a finalização de fora da área. O esquerdinha foi muito bem também, acabou finalizando. O Tadeu não é bom nessas bolas no cantinho, obviamente também o chute foi muito bem colocado, mas o Tadeu não é a especialidade dele, essas bolas bem no canto, principalmente cruzada. Acabou empatando o jogo. Não foi uma partida assim que o Goiás pareceu que ia ser eliminado a qualquer momento, mas a condição do gramado e também o time que não estava assim se encontrando, parecia que poderia assim dar uma zebra ali no finalzinho ou algo do tipo. Mesmo sendo melhor na partida, conseguiu criar algumas chances. O Souza voltou um pouquinho melhor também no segundo tempo, depois daquela chuva que começou na segunda etapa, mas o Goiás colocou a bola no chão, via que era um time melhor, mas não conseguia controlar o jogo. Isso daí também, a bola ficava viva toda hora, parecia que o Reinaldo ia chutar a cabeça de uma ali a qualquer momento, tanto ele quando o Caetano mostrou a deficiência da defesa do Goiás também, principalmente com o Arthur na lateral esquerda, um cara que não tem condição nenhuma de jogar aí essas grandes partidas. Foi muito mal novamente, até que não comprometeu tanto de, por exemplo, sair gol lá no lado dele, mas quando o Souza percebeu que o Arthur ali era o ponto fraco do Goiás, colocou o atacante deles, que se eu não me engano também é o próprio Arthur, camisa 9, jogou muito bem
na partida de ontem, já ficou ali pelo lado do Arthur, aí sim criou muito perigo pro gol do Tadeu, deixa cruzar muito fácil dentro da grande área. O Goiás precisa corrigir isso o mais rápido possível. Na zaga eu nem culpo tanto aqueles chutões doidos que o Reinaldo deu, porque o campo estava muito ruim, se a bola pinga ali e ele não dá aquele chute, acaba deixando o atacante passar para ficar cara a cara com o Tadeu. Então acredito que foi assim uma atuação segura da zaga, mesmo dando esse susto vez ou outra. Mas o Goiás precisa assim reforçar principalmente pelo lado direito. O Caetano, por ser canhoto, não combina, né? Um zagueiro canhoto jogar do lado direito fica muito esquisito. Precisa também de um nome mais de experiência mesmo para a zaga esmeraldina. Na lateral direita, eu diria assim que o Maguinho nem comprometeu tanto, não conseguiu criar muito, também defensivamente fez uma partida equilibrada. Acho que na sequência da temporada, se tiver um time mais ajustado, pode sim desempenhar um melhor futebol. Indo para o meio de campo, fazendo uma avaliação aqui também por partes, né? Lá atrás também o gol, o Tadeu foi muito bem, né? Mesmo sofrendo nenhum gol após 4 partidas, fez uma atuação muito boa, salvou o Goiás em alguns chutes, inclusive de fora da área, né? Sem comentários aí pro goleiro ídolo esmeraldino. E em relação assim, ao meio de campo, acho que o Goiás também precisa se preocupar para a Série A, principalmente ali em relação aos 2 volantes, que no Campeonato Goiano estavam se conseguindo jogar muito bem, mas nesse duelo com mais intensidade, viu que o Felipe Bastos e o Caio Vinícius ficam no meio de campo muito lento, tá bom? Até que teve ali uma cobertura interessante, como eu disse também, o Goiás jogando com muitos atacantes, acho que deixou muito aberto, principalmente as laterais, mas o Felipe Bastos fez um bom primeiro tempo, cansou muito, teve que correr ali demais, acabou tendo que sair para o segundo tempo. O Caio Vinícius é sim um bom jogador, principalmente ofensivamente falando, mas ele não pode jogar como um armador, como estava chegando, né, lá na frente em muitas ocasiões. É um atleta bom para você entrar no segundo tempo, segurar ali o jogo, como fez inclusive na reta final da Série B. Para mim, para ser titular, acho que ainda não consegue, principalmente naquela saída de bola, ele tenta fazer uma graça ali com a bola dominada no pé, dá um toque extra ali, eu não entendo porque o Caio Vinícius faz isso, mas assim, precisa melhorar. Felipe Bastos pegando um condicionamento melhor também pode ajudar bastante. Acho que o Goiás precisa sim investir em pelo menos uma aquisição de um volante mais de peso até o início da Série A. O Caio Vinícius pode sim melhorar bastante também, vejo ele com potencial, mas para ser titular hoje em uma Série A, eu acho que de forma alguma. O Auremi até entrou no segundo tempo, nem julgo tanto ele assim também não fez uma partida boa, mas o último jogo dele havia sido contra o Morrinhos, aquele duelo fora de casa ainda, então tinha tempo que ele não entrava em campo, ficava ali só no banco de reservas por conta, voltando, né, de uma contusão que ele teve no tornozelo, não conseguiu entrar tão bem nesse duelo contra o Souza, mas pelo menos conteve ali o meio de campo do Goiás, mas mostrou nessa deficiência que a princípio parecia estar bem controlado, a diretoria nem cogitava essa hipótese de trazer um outro volante, outro jogador para o meio de campo, ficou a necessidade escancarada nesse primeiro grande duelo da temporada na Copa do Brasil. O Elvis entrou no segundo tempo, não tem nem como a gente avaliar assim, o desempenho dele, se foi bom ou ruim, porque com toda certeza a situação aí da sua mãe complica muito, mas ainda assim agregou bastante no time do Goiás, conseguiu dar ali alguns bons passes, segurar a bola também, que é o mais importante nesse duelo, né, que apenas aí o empate já classificava o Goiás. Indo agora para o ataque, acho que o Pedro Raul e o Nicolas mostrou assim, até que um bom futebol jogando juntos, mas não sei se é a hora dos dois atuarem como titular, né? Até mesmo contra o Anápolis, que foi o primeiro jogo dos dois, o Pedro Raul marcou, e agora, né, contra o Souza, gol do Nicolas. Então o Bruno Pivetti agora vai ter essa sinuca de bico, qual que vai ser o titular. O Vinícius é muito bom, né, pelo lado esquerdo do campo. Nessa configuração de Pedro Raul e Nicolas, o Nicolas ele ficava mais como um centroavante e o Pedro Raul caindo pelos lados do campo, preferencialmente ali como um segundo atacante e deixando o Apodi, né, passar pela ala direita. Mas acredito que deve sim ser revisado. O Luan também entrou bem no segundo tempo, tem que jogar também nesse time assim que tiver condicionamento físico. Assim também como o Dieguinho, que entrou na segunda etapa, conseguiu finalizar algumas bolas ali também, alguns dribles, dá muita movimentação para o meio de campo. Acho que pode ser uma arma ofensiva também e defensivamente falando, pode ser um coringa interessante nesse meio de campo do Goiás. Então fica essa análise, com toda certeza assim, o mais importante foi alcançado, que é a classificação, essa premiação também é importante na Copa do Brasil. Coloca aí, como eu disse, 2.300.000 reais no bolso, mas para a Série A com toda certeza precisa melhorar já para esse próximo duelo contra o Criciúma na Copa do Brasil, né, que vai acontecer possivelmente ainda nesse mês de março, vai sair a data certinha, só um jogo aqui em Goiânia, caso de empate vai para os pênaltis. Em relação também, muita gente julgando o Bruno Pivetti, que o time não jogou nada, enfim, que tá mal, não tem como o cara em menos aí de 6 dias, ele só teve 3 treinamentos no Goiás, falar que esse time é o do Bruno Pivetti, tá bom? Não tem nem cabimento
num argumento desse, tem que dar mais tempo também para ele trabalhar. Acredito que as condições também do gramado prejudicaram bastante esse jogo, que foi muito complicado com toda certeza contra o Souza. Não é só a gente olhar pelo lado do Goiás, também é um time bem enjoadinho essa equipe lá da Paraíba. Em relação aos outros jogadores, né, aí no segundo tempo teve alguma outra entrada, como eu disse, principalmente o Dieguinho e o Luan agregaram bastante naquele lado direito do Goiás, e o Elvis com mais experiência no meio de campo. Para a Série A, aquele recado básico, né, o Goiás precisa sim trazer pelo menos um lateral esquerdo, mais uns 2 meio-campistas, de preferência um volante experiente, com rodagem na Série A, enfim, para dar uma agregada nesse meio de campo, e pelo menos mais um jogador pelo lado direito do campo. Eu já falei, né, também do zagueiro pelo lado direito do campo, já que também o Caetano é canhoto, acho que pode ser uma boa opção na reserva, mas para a Série A e para os jogos grandes também dessa temporada como todo, precisa sim se reforçar. Quero saber sua opinião também sobre essa partida do Goiás, os lados positivos e negativos. Com toda certeza não é só ruim, né? Eu vejo muito torcedor desesperado, falando que esse time vai cair feio, não sei, acho que não é a hora da gente olhar dessa forma, tá bom? Acho que pode sim ter coisas ruins, como eu disse, a lateral esquerda, a zaga precisa reforçar, o meio de campo, mas já começa ali a ter boas posições no Goiás, como o próprio Tadeu, sempre muito bem no gol, né? O meio de campo ali, se ajustar um pouquinho, o Felipe Bastos mostrou uma boa partida, tem outras opções boas no banco de reservas, e o Luan chegando, também tem o Pedro Raul, o Vinícius se consolidando, o Nicolas nessa fase dele também artilheiro, o próprio Elvis. Então assim, não é de todo mal, mas precisa assim, né, já ver os pontos para se reforçar e fazer uma temporada mais sólida em 2022. Quero saber sua opinião, sua avaliação. Pedro Raul e Nicolas tem que jogar junto, Dieguinho tem que ser o titular, né? O Apodi ali, quem sabe, perder na posição. Quero saber aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!